Olá, amada igreja, como é bom trazer mais uma vez uma mensagem para vocês nesta semana. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Você está permanecendo naquilo em que o Senhor Jesus colocou em tua vida, em tua mente? Ou daquilo em que você aprendeu no decorrer da tua vida cristã? Você está permanecendo em Cristo Jesus? Ou como está a sua vida com Cristo Jesus? Tudo isso acontece quando nós estamos assim um pouco vacilantes em relação ao que fazer e como fazer. Mas numa circunstância como essa, numa situação em que nós devemos tomar tantas decisões importantes e algumas vezes até decisões em que nos levam a ter uma insegurança, em saber realmente o que é certo, o que é errado, nós devemos procurar algo bem interessante e bem importante para a nossa vida. A primeira coisa que devemos fazer é permanecer em Cristo Jesus. Mas como é que nós podemos permanecer em Cristo Jesus? Nós temos que observar na palavra do Senhor o que o Senhor mesmo nos instrui dentro das cartas dos apóstolos, dentro da sua palavra. Bem, a primeira coisa daqueles em que permanecem em Cristo Jesus é eles andam com Ele como Ele andou na dependência de Deus Pai. Ou seja, Jesus Cristo andou na dependência do Pai. Ele sempre esteve pronto a fazer a vontade do Pai. Mesmo que a decisão fosse difícil, mesmo que a circunstância fosse difícil, ainda assim decidiu andar com o Pai, estar com o Pai e ser como o Pai o quer que seja. Em 1 João, capítulo 3, versículo 14 a 16, lá diz o seguinte: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus Cristo, Ele quer que nós amemos uns aos outros intensamente, sem querer nada em troca. Quando nós olhamos para esse texto de 1 João, nós temos que ter o entendimento de que nós devemos amar a nossos irmãos assim como Cristo Jesus nos amou, porque este amor, ele não é humano, mas sim divino. Em terceiro lugar, para os que permanecem em Cristo Jesus, permanecemos naquilo em que ouvimos. Ou seja, você tem que permanecer firme naquilo em que você já aprendeu da palavra do Senhor. Tantas informações, tantas coisas acontecendo aqui e ali, você começa a ficar perturbado, não sabendo o que fazer. Volte-se para a palavra do Senhor, siga a palavra do Senhor, veja o que a palavra do Senhor está dizendo. Veja lá em 1 João capítulo 2, versículo 24 a 25, lá diz o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna é aquilo em que o Senhor nos prometeu, é aquilo em que o Senhor Jesus nos quer dar, aquilo em que o Senhor Jesus quer oferecer e está oferecendo a cada um de vocês, a vida eterna. Mas nós precisamos permanecer na palavra do Senhor, permanecer naquilo em que aprendemos e não deixar nos levar por ventos de doutrinas ou algo parecido. Em quarto lugar, aos que permanecem em Cristo Jesus, permanecem na unção do Espírito Santo, e estar sempre prontos a ouvir a voz do Espírito Santo falar em nossa vida, a ouvir aquilo em que Ele quer para nós, para andarmos dentro dos caminhos do Senhor. Em Efésios capítulo 4, versículo 30 a 32, lá diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês
em Cristo Jesus. Nós devemos estar prontos a perdoar-nos mutuamente, assim como Cristo Jesus nos perdoou. Ele levou sobre si todos os nossos pecados e Ele quer te perdoar. Basta você pedir perdão ao Senhor e Ele te atenderá. Em quinto lugar, não amemos o mundo. Não podemos amar a dois deuses, né? Não podemos amar a Deus e ao mundo. Nós iremos atender a um ou ao outro. O melhor mesmo é deixar o mundo de lado e aprender a amar somente a Deus, somente a Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17, lá diz assim: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, se você é aquele que quer permanecer para sempre, faça a vontade de Deus. Não deixe com que o mundo venha para a tua vida. Não deixe com aquilo que o mundo tem a oferecer para você te faça cair e te faça realmente desviar-se dos caminhos do Senhor. Permaneça firme no Senhor. E por último lugar, purifique-se de todo o pecado. Aquele que está em Cristo Jesus, aquele que permanece em Cristo Jesus, ele se purifica de todo o pecado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, lá diz o seguinte: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, nós devemos sempre estar prontos a nos purificar, a deixar com que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida, venha trabalhar no nosso ser, venha trabalhar no nosso dia a dia, para que nós possamos cada vez estarmos sendo purificados pelo sangue de Cristo Jesus, pelo amor de Cristo Jesus, pela misericórdia de Cristo Jesus, deixando com que o Espírito Santo possa trabalhar livremente em nossa vida, transformando aquilo em que é mal em algo formidável, algo fantástico, algo bom, algo agradável perante o Senhor e perante a sociedade em que nos cerca. Esteja sempre pronto, meu irmão e minha irmã, a fazer a vontade de Deus. E numa situação como essa em que nós nos encontramos hoje, devemos sempre estar prontos a permanecer em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo, observe a sua palavra, pratique-a e leve o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus, a sério na sua vida. Que Deus te abençoe.